Boa tarde, gente. Vamos então à aula de competência, seguindo com a monitoria de vocês, né? O último vídeo a gente falou de jurisdição e para encerrar a matéria, a gente vai conseguir aí abordar os principais pontos que vão ser exigidos para a prova. Deixa eu só tentar colocar em tela cheia isso aqui. Beleza. Tá. Vamos passar de forma bem sintética por toda a matéria e deixando claro que a intenção aqui não é aprofundar, mas sim tentar preparar vocês para realizar a prova de direito processual. Beleza, então. Competência no direito processual. A gente estava falando antes de jurisdição. Então, espera-se que a esse ponto vocês já tenham entendido de forma clara o que é jurisdição. É um tema bem mais abstrato, né? Mas é essencial para que a gente consiga compreender o que é competência. Porque justamente no conceito de competência a gente cita a jurisdição. A competência nada mais é do que uma parcela da jurisdição. Jurisdição é o poder de dizer o direito. E a competência diz em que ocasiões que a autoridade pode dizer o direito. Então é uma limitação ao poder da jurisdição. É o limite da jurisdição. Então, conforme está aqui no material, é a medida da jurisdição. Ou seja, a quantidade de jurisdição que é atribuída a cada órgão para exercício das suas funções. Então, como a gente viu, a jurisdição é una, mas ela é subdividida por questões de limitação de poder, por questões operacionais, por questão de hierarquia. Então, um juiz ele pode dizer o direito nas circunstâncias em que a lei diz que ele pode. Isso é a questão da competência. Então, no direito, a competência, a gente tem que ter em mente que é um termo técnico. Não é questão de, tal pessoa é incompetente para fazer tal coisa, no quesito que ela não tem capacidade ou que ela não consegue fazer. Não, a gente vai entender competência no direito sempre como um termo técnico que diz respeito à medida da jurisdição que é atribuída ao órgão judiciário. Beleza? Finalidades da competência. Por que existe isso? Então, eficiência operacional, questão da especialização dos juízes. A gente criou o sistema de competências para que a jurisdição seja prestada de uma forma mais eficiente pelo Poder Judiciário. O que eu estou dizendo é, se a gente tem um juiz que a carreira toda dele, ele só tratou de questões de matéria trabalhista, que é uma, a gente vai ver depois, competência e razão da matéria, então aquele juiz que só trata de matérias trabalhistas, evidentemente que ele é um especialista naquilo, que a jurisdição vai ser prestada de uma forma mais eficiente. Facilitação do acesso à justiça. Quando a gente divide a competência em territórios, a gente garante que os juízes vão estar próximos das partes. É questão da humanização do direito mesmo. E preservação da hierarquia é a questão do duplo grau, né? Então a gente tem competência em razão da função, tem juízes que têm competência para atuar no primeiro grau de jurisdição e tem juiz de competência recursal, que é uma competência em razão da função, a gente vai ver também mais à frente. Mas a ideia é vocês entenderem isso. Que a jurisdição é única, mas ela é subdividida em competências. Tá. Parte importante da matéria, eu diria que a parte mais importante da matéria de competência são os critérios de competência. Então a gente já decidiu que a gente vai dividir a jurisdição em parcelas e que a gente vai chamar isso de competência. Quais são os critérios que a lei utiliza para definir as competências de cada órgão do judiciário? A gente tem 5. E aqui não tem segredo, você tem que decorar isso. Competência em razão da pessoa, em razão da matéria, em razão do valor da causa, competência territorial e competência funcional. Vou tentar dar um exemplo prático de cada uma dessas 5 aqui para que vocês consigam entender. Em razão da pessoa, a gente está falando daquela competência que é determinada em razão de uma das partes. Então, uma das partes tem o que a gente chama de foro de prerrogativa de foro, no caso, né? Então, por exemplo, o foro privilegiado é a questão, por exemplo, do presidente da República. O presidente da República, em razão da pessoa, então, por ele ser o presidente da República, ele vai ter a competência dele arrastada para o STF. Isso quem diz é a Constituição. Isso acontece também com prefeitos, por exemplo, e com governadores. Então, certas pessoas, pela qualificação da função que elas exercem,
elas são julgadas por tribunais diferentes. A competência, nesse caso, se dá, então, em razão da pessoa. Em razão da matéria, é o mais simples. Certos juízes têm competências para atuar em certas matérias, como, por exemplo, o juiz da vara do trabalho, evidente que vai atuar em causas que envolvam a matéria de direito do trabalho. Juiz eleitoral vai tratar de direito eleitoral. O juiz da vara civil, questões cíveis. O juiz da vara criminal, questões criminais. É uma competência que se dá em razão da matéria. Em razão do valor da causa, né? O principal exemplo que a gente tem são os juizados especiais, cíveis. A Lei 9.099 de 1995 estabelece que os juizados especiais cíveis são competentes para processar e julgar aquelas causas de menor complexidade. É o antigo Tribunal de Pequenas Causas, são os juizados especiais cíveis, né? Então, causas de valor até de 40 salários mínimos são de competência do juizado. Competência territorial também é bem intuitivo, questão do território. Então, o juiz da vara de Pouso Alegre tem competência territorial dentro da sua comarca. Bem tranquilo. E competência funcional diz respeito à distribuição de competências que existe dentro de um mesmo processo para que diferentes juízes atuem nesse processo. Eu acho que é o critério de competência mais complicado de entender. Um exemplo prático que a gente vai ter agora vai ser com a implementação do juiz das garantias no pacote anticrime, aprovado agora pelo Sérgio Moro, agora, né, 2019. Então, a gente vai ter um juiz no processo penal que ele vai ficar encarregado de acompanhar o processo na fase pré-processual. Ou seja, a função dele vai ser essa, uma competência funcional. Então, desde o inquérito até o início da ação penal, a gente vai ter o juiz das garantias. Dali em diante, vai ser substituído por outro juiz. É uma competência funcional. O mesmo ocorre em caso de recurso. Então, tem um juiz que vai acompanhar o processo até a sentença. Da sentença para frente, se tiver um recurso, a competência é do tribunal, é do desembargador. Então, a competência é diferente. São esses os 5 critérios de competência que têm que ser decorados. Tem que ser decorados, não tem o que fazer. E a outra questão que tem que ser decorada também é que, dentro desses critérios de competência, a gente tem alguns deles que são distribuídos em razão de interesse de ordem pública e alguns deles que são distribuídos em razão de conveniência das partes mesmo. Então, quando a gente fala de um critério de competência que se dá em razão de ordem pública, a gente vai chamar de competência absoluta. Quando a gente fala de uma competência que é dada para atender interesse das partes, a gente vai tratar de competência relativa. Competência relativa são 2, em razão do valor da causa e territorial. O resto é absoluto. Diferença prática disso. Competência absoluta, ou seja, em razão da pessoa, da matéria e funcional. Não pode ser alterado de forma alguma pelas partes. Então, como é uma questão de ordem pública, as partes não podem dispor disso. E as competências relativas podem ser alteradas pelas partes, justamente porque é uma questão de conveniência das próprias partes. Elas podem abrir mão disso. Vamos ver mais à frente a distinção. Então, a competência, como já dito, competência absoluta diz respeito ao interesse público e competência relativa diz respeito à conveniência das partes. Competência absoluta é aquela que não pode ser alterada pelas partes e ela tem que ser declarada de ofício pelo juiz. O que eu estou querendo dizer aqui? Vou voltar aqui. Voltei demais. Tá. Em razão da pessoa. Razão da matéria, mais fácil. Eu tenho uma causa civil e, por algum motivo, por um erro operacional do advogado, alguma coisa do tipo, eu entrei com essa ação que diz respeito a direito civil na vara criminal. Então, o juiz da vara criminal, ele não tem competência para julgar uma causa civil, e isso se dá em razão da matéria. A gente viu que é uma questão absoluta. Então, de ofício, o juiz da vara criminal, quando receber o processo que trata de direito civil, ele vai se declarar incompetente, de ofício. Ele tem que se declarar incompetente sob pena de nulidade dos atos. Então, eventuais atos proferidos por juiz incompetente são nulos. E isso é muito sério. Tá? Um exemplo, talvez o maior exemplo que a gente tem no Brasil, é o caso da Lava Jato. Sem entrar no mérito da questão, né? Se foi uma decisão acertada, se não foi, isso não cabe a gente discutir aqui. Mas o fato é,
o então presidente, né, atual presidente também, Lula, na Lava Jato, foi processado e julgado em Curitiba, na 13ª famosa 13ª Vara Federal de Curitiba. E posteriormente, então, quer dizer, o processo correu todo lá, foi ouvido, foi prestado depoimento pessoal, teve testemunha, produção de provas. O processo foi todo processado e julgado em Curitiba. E o STF, posteriormente, em 2021, declarou a incompetência da Vara Federal de Curitiba para processar e julgar o presidente Lula. E o que acontece quando um tribunal incompetente no sentido técnico da palavra, evidentemente, não percebe a sua incompetência de ofício e prossegue com o julgamento? Acontece que os atos decisórios são nulos, ou seja, são como se eles nunca tivessem existido. É um vício insanável. Então, nesse caso do presidente Lula, o processo é como se nunca tivesse existido. Essa é a consequência de manter-se o processo em um tribunal que não tem competência para processar e julgar aquele caso. A consequência é perda de tempo, perda de dinheiro público e reiniciar o processo do zero. E isso ocorre porque é um direito, é uma cláusula pétrea, né? Está no artigo 5º da Constituição, e é justamente o mesmo inciso que trata do juízo natural. Ninguém vai ser processado, nem sentenciado, senão por autoridade competente. É uma garantia individual do cidadão frente ao Estado. Questão da competência absoluta. Agora, a competência relativa, que é territorial em razão do valor da causa, é diferente. Ela se dá em razão de conveniência das partes, então ela pode ser modificada. A gente chama essa modificação da competência de prorrogação de competência. E pode ocorrer por acordo das partes ou por ausência de contestação e incompetência. Como que ocorre, então? Por acordo das partes. Provavelmente vocês já viram, é muito comum em contrato de locação, no finalzinho do contrato de locação, tem uma cláusula de eleição de foro. Então, as partes elegem para dirimir eventual controvérsia deste contrato o foro da comarca de Pouso Alegre. Então está definido ali quem que é o juiz competente. Por que pode fazer isso? Porque diz respeito a território. Então é uma competência relativa que pode ser prorrogada pelas partes. E a questão da ausência de contestação é o seguinte. Um exemplo, então. Vamos supor que eu tenho que processar alguém e essa pessoa mora em Pouso Alegre e diz respeito a direito civil. Se eu ingressar com o correto, então, seria pela legislação, eu entrar com essa ação em Pouso Alegre. Então, os dois moram em Pouso Alegre, o juiz competente é o de Pouso Alegre. Se eu propor essa ação em Varginha, o juiz de ofício não vai falar nada, porque é uma competência relativa. Então, ele não vai falar nada. Vai citar o réu para contestar a ação. Se o réu também não falar nada, na contestação dele, se ele não falar, então, se na primeira oportunidade de falar nos autos o réu não falar, opa, o foro competente é o de Pouso Alegre, pelo território. Se ele não falar nada, quer dizer que ele concordou. Então o processo vai ser julgado em Varginha. Então o juiz de Varginha, que a princípio era relativamente incompetente, a partir daí ele vai se tornar competente e o processo vai seguir normalmente no foro de Varginha, mesmo sendo de competência de Pouso Alegre. Isso se dá porque é uma competência relativa. Isso nunca poderia acontecer se fosse em razão da matéria, da pessoa, da função. Então, se eu propor uma ação civil numa vara do trabalho e o juiz do trabalho não perceber e julgar, o processo é nulo. Agora, se for uma competência que se dá em razão de território, aí não, aí vai ser prorrogado. Então a gente tem que ter essa distinção clara entre competência relativa e absoluta. Então isso ficou bem claro, né? Tem que decorar. Competência relativa é em razão do território e em razão do valor da causa. Em razão da pessoa, da função e da matéria é competência absoluta. Competência absoluta não pode ser modificada pelas partes. Competência relativa pode ser modificada pelas partes. Competência absoluta. O juiz de ofício tem que declarar que ele é incompetente, sob pena de nulidade. Competência relativa, o juiz não pode se declarar incompetente de ofício. As partes é que tem que alegar a incompetência do juiz. Se não alegar, ele se torna competente. E tem que alegar no início do processo. No final do processo não pode falar nada. E a questão da prorrogação de competência, né? Aí tem prorrogação legal e voluntária. A prorrogação voluntária a gente já viu.
que é o foro de eleição ou ausência de contestação. A prorrogação de competência ou modificação de competência voluntária só ocorre em caso de competência relativa. Agora, a prorrogação legal de competência ocorre em 3 casos. Caso de conexão, continência e prevenção. Nesse caso, veja que não é uma vontade das partes, é a lei que estabelece. Então, a competência, até mesmo a competência absoluta, pode ser modificada nesses específicos casos. Por exemplo, aconteceu também na Lava Jato, né? Então, todos os processos da Lava Jato foram reunidos em um único juízo por conexão. Isso acontece para evitar decisões conflitantes em um mesmo processo. Um exemplo em que isso acontece, por exemplo, o Tribunal do Júri, pela Constituição, ele é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Então, homicídio é de competência do júri. Furto não é. Mas se no mesmo caso uma pessoa estiver sendo estiver sendo processada por furto e por júri, o processo e for uma mesma coisa, né? Tipo, na mesma situação ela furtou e depois cometeu um homicídio. A gente tem que reunir esses processos por conexão para serem julgados juntos. Nesse caso, a competência vai ser do júri, por exemplo. Então, o tribunal do júri não tem competência em razão da matéria para julgar furto, mas por conexão ele vai julgar os dois. Nesse caso, há uma prorrogação de competência. Questão do desaforamento, do deslocamento é uma questão muito interessante também. Em alguns casos, o júri, né, falando de júri ainda, pode ser transferido, pode ter essa competência modificada por razão da imparcialidade. Um julgamento famoso que aconteceu isso foi o da Boate Kiss, né? Então, a Boate Kiss, todo mundo sabe, né? Foi aquela tragédia e tal, que aconteceu em Santa Maria. Então, o júri da Boate Kiss era para ser ocorrido em Santa Maria. Mas o tribunal entendeu que o júri de Santa Maria, ou seja, pessoas do povo de Santa Maria, não seriam imparciais para julgar o caso da Boate Kiss, porque eles vivenciaram aquela tragédia. Familiares daquelas pessoas estavam ali, amigos, pessoas que eles viam todo dia, morreram naquilo. Então houve um desaforamento, ou seja, o Ministério Público pediu para que o processo não seja julgado em Santa Maria, mas sim no Rio Grande do Sul. E foi o que aconteceu. O júri da Boate Kiss foi julgado no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né, na capital. Então ele foi transferido de Santa Maria para Porto Alegre por uma questão de risco ao comprometimento da imparcialidade do júri. Então há a possibilidade disso acontecer. E a questão do deslocamento, do deslocamento é quando, por risco de violação a direitos humanos, o Procurador-Geral da União pode pedir para que o processo, qualquer que seja ele, seja transferido para a Justiça Federal. Então, num processo qualquer que seja, quando há risco eminente de violação a direitos humanos, esse processo pode ser transferido a pedido do Procurador-Geral para a Justiça Federal. Então, a questão do desaforamento, do deslocamento, são hipóteses de modificação de competência absoluta também. E, por fim, para finalizar, a questão do conflito de competência. Conflito de competência é quando a gente não consegue, pelos meios ordinários, decidir qual é o juiz competente. Um exemplo de conflito de competência. Se eu entrar com uma ação na vara civil de Pouso Alegre, o juiz da vara civil vai pegar a minha petição inicial e vai entender que é matéria trabalhista e, portanto, é competência do juiz do trabalho. Então, o juiz da vara civil vai declinar a competência e vai remeter o processo para a Justiça do Trabalho. O juiz do trabalho, por sua vez, ao receber o processo, vai olhar e vai pensar, isso aqui não tem nada a ver com o direito do trabalho, é competência do juiz da vara civil, e vai mandar de volta. Então, o juiz da vara civil falou que ele não é competente. O juiz da vara do trabalho falou que também não é. Quem vai julgar? Alguém vai julgar. Então, nesse caso, a gente tem um conflito negativo de competência. Então, 2 juízes estão falando que eles não são competentes. Quem vai resolver isso, nesse caso, vai ser o STJ. Então, o STJ vai falar quem que é o juiz competente. Alguém vai julgar o processo.
o conflito de competência ele pode ser suscitado pelo próprio juiz. Então, nesse caso, se o juiz da vara do trabalho ele entendesse que ele não é competente, ele não ia mandar o processo de volta, ele ia suscitar um conflito de competência para o STJ decidir. O Ministério Público pode alegar conflito de competência e as partes envolvidas podem alegar também. São os legitimados, então, para suscitar um conflito de competência. Válido ressaltar que o conflito de competência vai ser sempre resolvido pelas instâncias superiores, qual seja o STJ, o Tribunal Superior, vai depender do caso, e o STF. Isso vai depender de quais os tribunais estão envolvidos nesse conflito. Então, para finalizar, uma questão aqui sobre competência. Eu não lembro de onde que eu peguei essa questão, mas é uma questão de concurso. Não lembro de qual. Eu acho que é para Advocacia Geral da União. Então, assinale a alternativa correta com base no CPC. Letra A. A modificação da competência pode ocorrer por conexão, continência ou por eleição de foro. Então, veja, conexão, a gente viu que é uma hipótese de modificação. Continência, a gente viu no material também que é uma hipótese de modificação de competência. Eleição de foro só nos casos de relativo, mas aqui está certa a questão, né? Porque está falando desde que observados os limites legais. A princípio, a letra A é a questão correta. B. As partes podem modificar por convenção, ou seja, eles podem combinar de modificar a competência absoluta. Não pode. Competência absoluta não pode ser modificada por convenção das partes, só a relativa. Letra C. Competência territorial, mesmo quando relativa, é inderrogável e não pode ser alterado por acordo. A gente viu que competência territorial, por ser relativa, pode ser alterada por acordo das partes. Então a C está errada também. D. A modificação da competência por conexão ou continência só é permitida se envolver causas idênticas em todos os seus elementos, incluindo partes, pedido e causa de pedir. Não necessariamente. Processos são reunidos por conexão quando há risco de decisões conflitantes. A gente não exige que todos os elementos do processo sejam idênticos. Então a D está errada também. E a letra E. A cláusula de eleição de foro é sempre válida, independente da matéria tratada. Não. Cláusula de eleição de foro só é válida quando a gente está tratando de competência relativa. Então a alternativa correta é a letra A. Isso aí. Bom, é isso então. A gente conseguiu passar por toda a matéria. Qualquer dúvida a gente segue à disposição. Pode mandar mensagem no privado, pode mandar no grupo. E é isso. Boa prova. Até!